Olá amigos do site Nova Pauta, do canal Expresso, muito obrigado pela sua audiência. Estamos abrindo os trabalhos em nome da Nicola Veículos Virtual Móveis, Estúdio Caio Jana Fotografias e Filmagem. Que bom que você está nos assistindo, que bom que você está se inscrevendo no nosso canal. Como prometido, hoje converso com duas celebridades políticas aqui da nossa região. Dois ex-vereadores, foram candidatos a prefeito, trabalharam muito por Santiago, debateram a nossa política. E hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma conversa bem legal com eles aqui sobre a nossa democracia, sobre as eleições. O dia 28 está aí, pertinho, e a decisão do Brasil, do futuro do Brasil, está nas mãos de duas pessoas. Está na mão do Fernando Haddad, do PT, ou do Jair Bolsonaro, do PSL. Mas eu digo que a decisão maior está nas suas mãos, caro eleitor. Eu tenho à minha direita o Guilherme Bonotto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, João. Tudo ex-vereador, foi secretário da Agricultura, candidato a prefeito. Muito obrigado pela presença, atendeu o nosso convite, Guilherme. Satisfação muito grande. E tenho aqui o Antônio Bueno, companheiro de futebol, agora diz que abandonou o futebol, anda viajando o mundo, aposentado do Banco do Brasil, vereador, candidato a prefeito, um cara que está sempre presente nos debates e não foge à raia, né? Convidei ele prontamente comparecer. Muito obrigado, Antônio Bueno. Bom, João, eu gostaria de imensamente agradecer essa oportunidade. Tá bom, eu gostaria de dizer a todos que isso aqui é um painel promovido aqui pelo Jornal Expresso e hoje nós queremos falar de diversos assuntos, uma entrevista breve, portanto já vamos diretamente para os questionamentos. Primeiro, não são questionamentos, perguntas diretas, são temas que eu trago aqui. Este tema agora é mais dirigido ao Antônio Bueno e o Guilherme Bonotto poderá discorrer também do tema da maneira que ele mais achar interessante. O PT dizia que era o melhor antes de governar por vários anos. Dizia que a culpa pelo Brasil estar na situação não tão tranquila era das elites. Hoje o Bolsonaro seria um subproduto do PT, porque a gente ouve falar, não, mas o PT que começou com essas rixas, com essas coisas, e hoje a gente está aí para se defender. O que seria, quem seria o Bolsonaro nesse episódio todo? Que fenômeno é esse, Antônio Bueno? Será que o Bolsonaro também pode ser comparado ao Trump? Como é que você vê esse cenário? Não, João, acho importante assim, que a gente possa, em primeiro lugar, colocar as coisas de forma bem adequada, bem colocada. Nós não estamos no governo há 4 anos. Oficialmente, nós não estamos no governo há 2 anos. Nós fomos golpeados a partir de 2014, no final do processo eleitoral. Aécio Neves veio à mídia nacional e disse que a Dilma ganhou, mas não governaria. E realmente isso aconteceu. Surgiu um boicote muito forte do Congresso Nacional, o que não permitiu que nós executássemos as nossas políticas. Em 2016, a Dilma sofreu um impeachment. E esse impeachment mostrou para a sociedade um novo projeto de governo, o chamado Ponte para o Futuro, que o Bolsonaro faz parte dessa ponte para o futuro. A partir daí é um processo contínuo de recessão. Nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados no país e 27 milhões de subempregos. Portanto, as políticas que estão sendo tocadas hoje são de total responsabilidade do Temer e daquela bancada que o apoia, que o Bolsonaro faz parte. Nós realmente produzimos e produzimos muito, João. Eu te diria que aqui em Santiago nós temos 2.047 casas populares feitas pelo governo petista. Milhares de casas dentro daquele projeto que tinha subsídios, né, do governo para a pessoa construir. Nós oportunizamos que milhares de pessoas fizessem curso superior, entrassem na universidade paga pelo governo. Tem vários financiamentos de FIES. Nós tínhamos mais de 3.000 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, que colocava no nosso mercado mais de 4 milhões de reais por ano. Portanto, nós avançamos e nós não discriminamos, João, porque na medida que tu favorece as pessoas que ganham menos e que têm
uma classificação social mais baixa, tu acaba melhorando, é uma cadeia, tu cria um processo virtuoso, né? A pessoa do bairro, ela consome. Nós tivemos um crescimento bastante significativo da nossa economia. Só para concluir, João, parece que eu não fui preciso não tocar na questão Bolsonaro. Bolsonaro é subproduto de todos os ataques ao PT. Se você for analisar, todos aqueles que articularam o golpe contra Dilma acabaram caindo. O PSDB perdeu mais da metade da sua bancada, o PMDB também. Obrigado. E o Supremo Tribunal Federal está sofrendo esse tipo de pressão e de agressão. Terá oportunidade mais adiante de seguir no tempo. Guilherme, como é que você vê essa situação? Vou refrisar aqui. A história do PT, quem é o Bolsonaro? Você compararia ele com o Trump, com alguma coisa assim? Como você vê esse cenário hoje brasileiro? Bom, eu sou obrigado a reconhecer que democraticamente, eu como um democrata, a esquerda é muito importante. Ela tem que se manter e ela teve ganhos consideráveis dentro principalmente do trabalhador, através das leis do trabalho. Começa lá desde Getúlio Vargas. E eu, mais do que ninguém, eu acho que a esquerda tem que se manter, é óbvio, né? Nós não precisamos, hoje eu fico muito triste de ver grandes conquistas, né? Eu reconheço que o PT teve grandes avanços, né? E infelizmente nós chegamos numa situação que o país, né, ficou em desespero, né? E realmente o Bolsonaro, ele vem se insurgindo de tudo isso, né? Eu acho que o país chegou num caos total, né? E eu, como um homem que preservo a família, preservo os bons costumes, eu acho que nós temos que ter pleno emprego, eu acho que tem que terminar com a corrupção. Agora, se tu falar, o principal problema de corrupção não é do PT, é de todos os partidos. Como o PT não foi um grande gestor para combater a corrupção, né, o Bolsonaro veio se insurgindo. Sim. E está aí. E está se cercando de pessoas bem qualificadas, e eu virei eleitor do Bolsonaro por isso. Nós temos que dar um basta em tudo isso. Certo. E o capitão Bolsonaro, ele representa tudo isso, a indignação do povo, os avanços nas políticas de desenvolvimento, a moralidade pública. Isso foi, o Bolsonaro surgiu, infelizmente, pelas questões políticas, que o Congresso Nacional hoje é o principal problema do país. E os grandes debates no Congresso Nacional, ninguém foi interpelado publicamente, né? A esquerda falhou nisso, porque a esquerda deixou, a esquerda festiva, né, desvirtuar o processo sobre os kit gays, que não eram bem assim, sobre os movimentos LGBTs, enfim. E as pessoas começaram a se assustar. Né? E daí o Bolsonaro surgiu em cima disso, corrupção, né, preservação da família, da ordem, né, e me colocou como eleitor dele. Tá bom. Bueno, o Antônio Bueno tem 2 minutos se quiser fazer uma parte a essas ponderações do Guilherme. Não, sem dúvida, eu acho que é importante que a gente faça algumas considerações. Em primeiro lugar, Bolsonaro não começou hoje. Bolsonaro tem 28 anos como parlamentar. Portanto, conviveu nesses 28 anos com toda, digamos, com toda a problemática política brasileira, né? Onde ele estava quando o Maluf foi acusado de ser um dos maiores corruptos desse país? Onde ele estava quando o Fernando Henrique vendeu a nossa Vale do Rio Doce por 3,5 bilhões, enquanto ela vale 500 bilhões. Portanto, dizer que o Bolsonaro é novo, que vem moralizar o país, me parece que é abusar da inteligência das pessoas. Nós não concordamos. Com relação aos fake news, é vergonhoso dizer e falar sobre kit gay. É desrespeitar os professores, porque na verdade, para chegar a esse tipo de vídeo para os alunos, teria que passar por todo um conjunto de diretores, professores, enfim, nós temos que respeitar. Então, usar esse tipo de argumento, esse tipo de instrumento para se beneficiar politicamente, para mim, eu acho que é covardia e é desrespeito. Com relação à família, todos nós somos família, Guilherme, todos nós. E a gente tem
levado isso muito em consideração e em respeito, porque a família é o esteio de todos nós e a gente tem que valorizar isso. E infelizmente aquele diz que nós não respeitamos a família, casou 3 vezes, né? Não que eu tenha algum problema contra isso, mas ele deveria ter uma atitude de desautorizar a sociedade a sociedade não, a coordenação da campanha dele, e não permitir que esse tipo de calúnia seja colocado, porque a família é o esteio de todos nós e é através dela que a gente cresce, que a gente vive e que a gente busca uma vida melhor para todo mundo. Obrigado. Guilherme, pensa comigo, desde o início da eleição, da concorrência da eleição, né, o Bolsonaro esteve sempre numa polêmica. Quero saber como que você encara isso. A maior parte do tempo ele passava dando explicações por frases polêmicas de aqui, acolá, né, mais isso do que especificamente falando de planos para o governo dele. Seria uma estratégia, Guilherme? Como é que você entende isso? Eu acredito que não, né, João? Na questão do calor ou no momento, às vezes as pessoas falam um texto e a imprensa, né, às vezes ela fraciona esse texto, coloca coisas polêmicas até para gerar a própria polêmica, né? O Bolsonaro, pelo que me parece, pelo que eu vejo na televisão, não conheço pessoalmente, ele por si só já é uma pessoa polêmica e de posições fortes, né? Então, na defesa do que ele pensa, às vezes sai alguma frase mais forte, né? Com certeza. E isso também, se nós olharmos pelo outro lado, para comandar um país continental como o Brasil, para ser o presidente, o homem mais importante da política nacional, com um Congresso que nós temos, que 80% do Congresso é investigado na Lava Jato, os últimos ministros dos governos que antecederam, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, a maioria passou e está na investigação da Lava Jato, precisa de um homem com posição firme. E essa posição firme, normalmente, muitas vezes, desagrada muitas pessoas, né? Então, eu olhando pelo outro lado, eu olho por um ponto positivo. Um homem de personalidade, de caráter, firme, para comandar a moralidade nesse país. Sempre, Bueno, eu levo em consideração o respeito à esquerda e acho que teve grandes avanços com a esquerda, citei desde Getúlio Vargas, né, que hoje dá uma tranquilidade ao trabalhador, é a conquista do fundo de garantia, a conquista de férias, de 13º. Então essas coisas não se mexem, hora extra, porque se tu pegar, nós vemos, há poucos anos tinha a escravidão, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar, isso tudo a esquerda ajudou e conquistou para o país, né? Sim. Então nós temos o respeito, a consideração, mas hoje o país chega no fundo do poço da ética, da moral, da ladruagem, e o Bolsonaro, eu acho que firme, com as posições firmes, algumas coisas polêmicas, que é quem vai endireitar o país. Quase que eu digo obrigado, candidato. Então, a gente tenta levar isso aqui em clima de descontração, embora eles defendam os seus temas com muita propriedade, cada um deles. Antônio Bueno. João falou em plano de governo. Eu desafio quem conheça o plano de governo do Bolsonaro e quem realmente leu. Infelizmente, João, o plano de governo do Bolsonaro nada mais é que um panfleto de ataques ao PT. Eu gostaria que o amigo lesse para confirmar o que eu estou dizendo. Quando o Guilherme fala em conquistas históricas, eu acho importante, Guilherme, essa é a luta de todos nós, é valorizar o trabalhador, é dar para ele um benefício a mais, que ele possa ter férias, que ele possa ter um 13º, que ele possa aproveitar um pouco dessa vida, porque nós não vemos aqui só para trabalhar, João. Uhum. Essa vida é tão gostosa na medida que a gente possa aproveitar ela. Uhum. Qual é o problema que tem de alguém lá do bairro da periferia comer o seu churrasquinho, tomar sua cerveja? Isso o projeto do Bolsonaro quer cortar. Vou pegar só um ponto do projeto que significa o corte disso. Ele tem o chamado carteira verde e amarela. Significa tu substituir a carteira de trabalho azul por uma carteira verde e amarela. Uhum. O que significa isso? Significa que tu vai entrar numa empresa com um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho que vai regrar toda a tua relação com o teu empregado. Uhum. Tudo aquilo que tu colocar no contrato de trabalho serve como lei.
Tu imagina assim, João, num nível de desemprego enorme, como é que o trabalhador vai poder fazer um bom contrato de trabalho? Não tem condições. Então, essa questão de plano de governo, eu queria provocar as pessoas. Dê uma olhada no plano de governo do Bolsonaro. Vê se dá para chamar aquilo de plano de governo. O que nós temos que deixar bem claras. O fato da conquista do trabalhador, isso já virou os empresários, todos os empresários, ninguém pensa em tirar, e muito pelo contrário, o Bolsonaro pensa em tirar. Eu já vi várias reportagens ele falando que é os equívocos, as má interpretações de tudo isso. Isso está no DNA do Brasil, tanto do patrão como do funcionário. Os direitos trabalhistas não se mexem. E muito menos o presidente da República tem poder para mexer. Isso é constitucional, isso é matéria do Congresso Nacional. Então, dizer que o Bolsonaro vai mexer é uma grande inverdade. Jamais ele vai mexer porque não tem poder para isso e nem vontade para isso. Nós temos que preservar toda a conquista dos trabalhadores, independentemente de quem ganhar a eleição, vai ser preservada, e com o Bolsonaro bastante. Só que nós temos que nos voltar para o Brasil. O grande plano do Bolsonaro é esse: investir nas empresas para nós retomar as indústrias, para terminar com esses desempregos, usar o BNDES, não botar dinheiro fora do Brasil. Hoje, se tu pegar o volume de dinheiro que foi investido em Cuba, na África, no mundo afora, e que não tiveram retorno e que não voltou, né, para o Brasil, para o banco, e o Lava Jato mostrou as empresas acertando as grandes licitações, as grandes construções hidrelétricas, meia dúzia de empresas participando. Isso que o Bolsonaro vai cortar. Investir sério no Brasil, investir em grandes empresas, que vai gerar o dinheiro, e nós vamos combater esses 13 milhões de desempregados. Obrigado. Antônio Bueno, o PT ficou no governo de 2013 a 2015, são 15 anos praticamente, embora você disse que nos últimos anos já não era mais. Falando das reeleições, o que vimos foi recessão, hoje nós estamos numa recessão, é inegável, desemprego, crise. Esta crise não se avizinhava quando a Dilma estava concorrendo, ela não teria omitido toda esta problemática da Petrobras, porque no final das contas nós vimos José Dirceu, várias pessoas, Antônio Palocci, vários petistas presos, como, claro, de outros partidos também. Mas eu estou lhe perguntando do Partido dos Trabalhadores. Como o senhor acompanha isso, né? O próprio ex-presidente Lula hoje preso também. Não seria um momento de fazer uma meia-culpa ou alguma coisa parecida? Será que ninguém errou desses figurões todos, Antônio Bueno? João, deixa eu pegar um ponto que ele não ficou conclusivo na fala do Guilherme. O Guilherme, na sua fala, ele prova que ele não leu o plano de governo Bolsonaro. Porque tudo que eu falei está lá escrito. Tá lá escrito. Outra questão que tem usado muito e abusado é sobre BNDES. Nunca tinha o BNDES, o pequeno empresário não tinha acesso, nunca tinha acesso. Passou a ter acesso no governo petista. Com relação aos financiamentos internacionais, é financiamento para empresas nacionais que constroem obras no exterior. Portanto, a relação BNDES dá com a empresa, e a empresa vai fazer o financiamento lá no outro país, levando know-how tecnológico nosso, trabalhadores nossos para lá. Então, falar de BNDES dessa forma é desconhecer o histórico do BNDES depois do Partido dos Trabalhadores. Com relação à questão que tu falaste, eu acho que nós cometemos erros, João. Não venho aqui para dizer que nós somos perfeitos. Houve erros no PT, houve erros na história do nosso país, houve erros. Nós assumimos isso. Só que quando tu quer condenar alguém, tu quer penalizar alguém, é preciso que haja prova. Você levanta a denúncia, as delações, a delação não é prova, a delação são suspensões. Tu levanta a denúncia e investiga, prova e condena. Por que nós fizemos essa defesa tão ferrenha com relação ao Lula? Porque não há prova no processo, não há prova. A prova tem que ser palpável. Tu tem que mostrar o documento de propriedade do triplex. Se tu não tem o documento de propriedade da família do Lula, e se o Lula não morou um dia no triplex, não dormiu no triplex um dia, como é que nós vamos condená-lo? Eu sou plenamente a favor da justiça. Tanto é que eu tenho essa postura de observar rigorosamente toda a legislação, porque a lei tem que ser cumprida por todos nós. Obrigado. Guilherme.
não tem dúvida nenhuma que o problema da corrupção do país não é o PT, é todos os partidos. Talvez o PT não foi o partido que mais levou dinheiro sujo para dentro de casa. Que levou, é provado. E os partidos, na grande maioria, inclusive o meu, faz parte da Operação Lava Jato. Você criou um sistema no Brasil que, para te eleger, tu precisa rios de dinheiro. E como é que funciona isso? Para andar um país, tu tem que aprovar muitas coisas no Congresso e virou deputado se vendendo, e precisa dinheiro para a base, e precisa dinheiro para os partidos. E o Lula e o governo PT, e a Dilma, e essas pessoas que comandavam o país, como comandou o Temer, e nós vimos o diálogo do Temer com o presidente da JBS, virou um verdadeiro carnaval, e ninguém fez meia-culpa. Aí que está o grande lance de surgir o Jair Bolsonaro, nesse momento, que não é novo na política, mas que se insurge com um discurso diferente, dentro da ética, da moralidade, do respeito, e é isso que o cidadão brasileiro queria ouvir. Um chefe de poder que manda investigar, que demite ministro corrupto, que não cria mecanismo para ir dinheiro para os partidos, para a base aliada, para fazer campanha nas suas bases. Então isso que fez o Bolsonaro crescer. E essa meia-culpa que o PT não fez, que era o maior partido do Brasil, que chefiava a nação, essa meia-culpa deu espaço para um eleitor como eu, que não era Bolsonaro, virei Bolsonaro e defendo o Bolsonaro, porque eu espero que o presidente da República tenha uma postura séria, uma postura ferrenha e realmente não estimule essa corrupção, não estimule que as empresas deem dinheiro para os partidos para financiar deputados para a base aliada. Aproveite que o senhor está com a palavra e diga o seguinte: a toda hora a gente vê na mídia o Mourão falando que o Bolsonaro disse alguma coisa que não era do seu entendimento. De repente, mesmo no hospital, o Bolsonaro disse: não, o Mourão falou um negócio assim, não é bem isso, foi distorcido, não era para ter falado. Mas passando uma borracha nisso, talvez seja caso encerrado, nem vou entrar nesse detalhe. Nesta semana, apareceu um vídeo do filho do nosso candidato, Bolsonaro, já deputado, representando o povo, disse que deveria ser fechado o Congresso, o STF. E ainda disse que poderia usar para isso apenas um cabo e um soldado. Será que esse rapaz, esse jovem, aí o pai, não, já dei uma cutucada no garoto, puxei a orelha do garoto, mas ele fala que cria os filhos tão bem, que precisa da família, será que não criou bem os filhos para dizer uma bobagem dessas? Por que será que ele disse isso, Guilherme? Será que ele tem vontade de fazer isso? Eu também, como nós todos aqui, fomos bem criados e as pessoas ficam independentes, principalmente um deputado federal eleito, né? E a tutela do pai é relativa. Ele é um homem e ele é livre para falar e para pensar e para defender as suas posições, né? Então hoje, se o Bolsonaro for responsável por tudo que os companheiros dele falam, se torna uma injustiça, né? Como ele está na frente das pesquisas, querem uma explicação do Bolsonaro e muito bem colocada. É igual eu aqui, não estou autorizado pelo PSL, não estou autorizado pelo Bolsonaro. Eu dou a minha visão aqui sobre o governo do Bolsonaro, por que eu voto no Bolsonaro, e daqui a pouco eu falo uma bobagem aqui, né, João, e vou responsabilizar o Bolsonaro. Agora, ele como pai, ele deve e chamou a atenção do filho. Ele como líder do PSL, ele tem obrigação e chamou a atenção de um filiado, de um deputado eleito, né? Então, essas distorções, né, acontecem todo dia. Sim. Eu quero e continuo com a mesma pauta. O meu voto para o Bolsonaro, ele se dá na esperança e na certeza que nós vamos ter um chefe de Estado que não vai permitir a corrupção, que vai endurecer para os acordos que não interessam para o Brasil, vai resgatar esses 13 milhões de desempregados, vai dar pleno emprego no Brasil, vai abrir o Brasil para vir muito dinheiro de fora. Nós temos uma agricultura continental, o país que mais cresce, o resto do mundo querendo comprar do Brasil, a fome está lá, não está aqui. Então, esse motivo, e o motivo de eu estar votando no Bolsonaro
Quem criou, estimulou o Bolsonaro, o seu mito, o tamanho que é a responsabilidade da esquerda. Então o Bueno não pode embravecer comigo e nem me acusar de eu estar defendendo o Bolsonaro. É cria da esquerda. Né? Está com a palavra, Antônio Bueno. Na verdade, João, esse tema, essa fala do filho do Bolsonaro, ela é preocupante, extremamente preocupante. E agregada a essa fala tem um conjunto de outras falas de generais, do vice, que simplesmente pressiona a sociedade. Chegaram a chamar a Folha de São Paulo de petralha, chamar a Globo de comunista, né? Ver o grau de agressividade e de preocupação. Essa conversa amistosa e gostosa que a gente está fazendo não vai ser mais permitida. É isso que está colocado, João. Nós precisamos ver com muita clareza. O homem nem é presidente ainda, nem é presidente e já está atacando as pessoas dessa forma. E os seus seguidores, pior, pessoas agredidas pela simples maneira de pensar diferente dele. Nós temos preocupação com isso. Mas nós queremos o Haddad presidente para fazer voltar ao tempo do Lula, que o dinheiro descia. O projeto do Bolsonaro não tem a menor possibilidade, João, de dar certo. É recessão extrema. Por quê? Porque o dinheiro não vai descer. O dinheiro vai continuar centralizado em meia dúzia de pessoas. Tu não é banqueiro, eu não sou grande produtor, ninguém de nós é industrial. Portanto, se o dinheiro não vir atender aquela demanda do povo pobre, que hoje paga quase R$100 por um botijão de gás, paga R$ 5,37 pela gasolina, se não mexerem nisso, melhorarem a renda do trabalhador, através de um salário mínimo melhor, se não conter o preço dos combustíveis, não vai ter desenvolvimento. Porque o que nós fizemos, João? Não teve ninguém que não fosse beneficiado pelo Partido dos Trabalhadores. Pequenos produtores da nossa cidade nunca tinham um carrinho, compraram uma caminhonete média, compraram os seus implementos, construíram essa casa do governo petista. É isso que gera dinheiro, é botar dinheiro na mão do pobre. O pobre com dinheiro, ele movimenta a economia, ele faz com que o Guaço cresça, ele faz com que o Bazana cresça e cresça muito, portanto o dinheiro precisa descer. Dando sequência então ao nosso painel, às nossas entrevistas aqui, com o nosso amigo Guilherme Bonotto, PSD, e o nosso amigo Antônio Bueno, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Antônio Bueno, o candidato Haddad, ele vinha num crescimento ali antes do segundo turno nas pesquisas. Aí, logicamente, perdeu a eleição com alguma diferença, e assim que houve a eleição no primeiro turno, ele voltou a fazer de uma sistemática, usar de uma sistemática que já vinha fazendo, que era visitar o ex-presidente Lula lá na Polícia Federal. Então, ele inclusive renovou as questões os documentos de advogado para prestar assessoria e se aconselhar, ele disse isso. Ele voltou lá. O próprio Lula teria dito para ele, não está dando certo, eu estou vindo aqui. Tu acha, no teu pensamento, será que isso contribuiu para ele ter caído nas pesquisas? Como é que você vê a visita dele ao presidente Lula dizendo que foi se aconselhar? O cara está preso, né? Será que a nação viu com bons olhos? Bom, na verdade, é preciso que vocês entendam um pouco como o PT funciona. Na verdade, o PT não é centralizado somente numa pessoa. O Lula é nossa grande referência, por toda a história que o Lula tem, tudo que ele construiu em favor da nossa nação e em favor do nosso partido. Então o Lula vai ser sempre ouvido. Um programa de governo não é um programa de governo do Lula, é um programa de governo de todos nós. É um programa de governo que foi produzido, que foi construído a partir da contribuição da própria sociedade. Então, conversar com o presidente Lula é extremamente natural. Eu iria todos os dias conversar com ele. Por quê? Porque ele é uma referência, ele é um estrategista, é uma pessoa que está pensando a política há muitos anos. Então, o Lula, para nós, ele é uma referência extremamente importante, né? E a sociedade brasileira também tem que compreender a importância que o Lula teve para o Brasil, né? Nós passamos a ser referência do mundo, nós passamos a ser respeitados por todas as grandes nações. Nós éramos a 13º PIB do mundo, nós passamos a ser o 6º PIB através das políticas do PT e do presidente Lula. Portanto, o Lula é uma referência por todos nós. O que nos jogou e que fez nós ter uma perda drástica foi os fake news, foi as mentiras que foi levado para o conjunto da sociedade. Empresas nacionais pagaram 12 milhões. 12 milhões não é pouco dinheiro para produzir uma leva de fake news que chega a 80 milhões de mentiras colocado na casa de cada eleitor. Nós temos discernimento.
Mas boa parte da sociedade não tem esse mesmo discernimento. Quando tu fala que o PT é contra a família, como o Guilherme chegou a insinuar isso para muitas pessoas pega de uma forma extremamente negativa. Como o PT é a favor do aborto. Quando que o PT tem um tema fechado com relação ao aborto? O PT é a favor das drogas. Nós discutimos essas temáticas do nosso país de uma forma intensa, mas não que a gente tenha uma posição clara com relação a isso e fechando para qualquer lado, entende? Guilherme está com a palavra. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando tem uma pessoa presa, que é o caso do ex-presidente Lula, reconhecendo todos os avanços que a esquerda fez no país, e com muita educação, em bom tom, Bueno, eu quero dar minha opinião. O Lula está na cadeia porque tem culpa dos crimes que aconteceram no país. Não vou nominar todos os crimes que a imprensa fala todo dia, e ele é fruto de uma condenação do judiciário e ainda em segunda instância dentro de um colegiado. Por isso que ele está lá. Ele não é um bom exemplo. Eu sou um cidadão decepcionado com o Lula, porque um cara que tem a história que ele tem, que pobre, saiu do Nordeste e assumiu o comando do país e deixar com que tudo isso acontecesse, me machuca profundamente. Quando o Bueno fala que ele se assusta quando o filho do Bolsonaro, algum apoiador do Bolsonaro, tem uma ideia meia radicalizada, eu fico tranquilo porque o Bolsonaro interpela publicamente e desautoriza. É o que eu esperava que a esquerda fizesse. Desautorizasse essas pessoas que realmente distorcem, né? Dentro do campo da esquerda tem muito deputado. Cito aqui a Maria do Rosário, quando houve um estupro no país, ela foi na delegacia lá, na polícia, defender o estuprador. E não é o que o PT pensa, não é o que a esquerda pensa, mas transmite isso para o eleitor e assusta. Eu, mais do que ninguém, como democrata que sou, gostaria que a esquerda, e aqui eu não me refiro, eu não estou conversando com o Bueno, com o PT, eu estou conversando com o campo da esquerda. Eu acho que a esquerda faltou fazer a meia-culpa e continua. O Lula tem que ser chamado a atenção, o Lula não pode ficar da cadeia comandando as articulações do país inteiro. Tira candidato do Nordeste, faz acordo com o Estado, prejudica o Ciro Gomes, que é do campo da esquerda. São várias situações que o Lula passou do limite e ele tem que ser tratado como um presidiário comum. Viram que segue, você que fez a réplica, só para clarear um pouquinho, não há tréplica, é por isso certo que a pessoa segue com a palavra. Vamos já nos encaminhando para o último tópico dessa nossa conversa, desse bate-papo. E estou gostando bastante, os dois estão defendendo as suas posições com veemência e com respeitabilidade. Olha bem, vi vários famosos empresários, ricos empresários, defendendo muito o Bolsonaro. Vi notícias internacionais, The New York Times, tantos outros, não precisa citar aqui, dizendo, pesquisa inclusive da própria revista Veja, que parte do eleitor brasileiro vê o Bolsonaro como defensor de ricos, banqueiros. Você não acha, Guilherme, que a desigualdade social precisa diminuir? Você não acha que o Bolsonaro, será que ele tem um plano para diminuir essa disparidade social? Para elevar um pouco a pobreza? Eu não tenho dúvida, João. Elevar a condição de melhor vida das pessoas, né? Não elevar a pobreza, elevar as pessoas ao melhor patamar. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer cidadão que vá presidir esse país tem isso dentro do coração. E o Bolsonaro já declarou várias vezes que não vai terminar com o Bolsa Família, muito pelo contrário, né? Ele vai continuar forte nas políticas sociais, que são importantes e não representam muito, como alguém às vezes pensa ou diz, que do orçamento do país. E essas pessoas que não tiveram sorte, né, de poder frequentar boas escolas, de poder fazer uma boa formação, e são às vezes filhos de pai alcoólatra, de mãe alcoólatra, e não tem oportunidade, né, e tem muitos problemas de saúde, de comportamento. Hoje o psíquico das pessoas está muito... Hoje é a era da depressão, enfim. Essas pessoas têm que ter um olhar do poder público diferenciado, por isso que tem todo esse assistencialismo. E o Bolsonaro já declarou que ele vai manter e vai até ampliar. O que nós temos que deixar claro
que nem todos os grandes empresários são de direita, tem muitos de esquerda. O que o Bolsonaro ele bate muito? Que vai fomentar muito a indústria brasileira, que vai investir no agronegócio, que vai investir nessas grandes empresas que são as grandes geradoras de emprego e renda. A população desassistida ela tem que ser recuperada e voltar ao mercado de trabalho, e o empresário ele é importante nesse processo de desenvolvimento, de geração de emprego, e às vezes as pessoas confundem. O Bolsonaro jamais vai querer que a pessoa fique mais rica por ficar mais rica. Não é esse o objetivo. É que as empresas, temos que separar pessoas de empresa. As empresas cresçam para gerar mais emprego, o país exportar mais, trazer mais divisa para dentro do país, investindo em educação, investindo em assistência. Esse é o plano do Bolsonaro. Como foi o plano do PT, que tem uma dúvida, que as pessoas jogam que o PT trabalha para os desassistidos e o Bolsonaro trabalha para os ricos. E não é nada disso. Antônio Bueno, para a sua réplica. Eu reafirmo, o Guilherme realmente não leu o plano de governo do Bolsonaro. Na verdade, o plano do governo do Bolsonaro é rigorosamente dirigida a quem mais tem. A banqueiro, ao agronegócio, às grandes indústrias. O plano do Bolsonaro, ele não pensa no pobre, ele não olha para o pobre. E o pobre é a ferramenta principal de desenvolvimento. É a ferramenta que faz com que as empresas cresçam num círculo virtuoso, né? O problema, João, o problema é que a gente não é, o que o Bolsonaro diz não é confiável. Ele há pouco dia disse que Bolsa Família era programa de vagabundo, era de preguiçoso. Agora ele vem para a sociedade e diz que vai oferecer o 13º. Qual é o Bolsonaro que dá para a gente acreditar? Ele agride o comunismo, fala do comunismo, enquanto o grande país importador do nosso soja, do nosso agronegócio, é um partido comunista. Então, como essa pessoa pode se relacionar com o mundo? Eu acho que a capacidade de diálogo, a simplicidade, faz com que tu ganhe negócio. Portanto, não dá para confiar no que o Bolsonaro diz. Ele é o velho metamorfose ambulante. Hoje ele diz uma coisa e amanhã ele reafirma outra. Então, qual é que nós vamos acreditar? Escrever, ele não escreveu. Ele não escreveu sobre a questão do Bolsa Família, ele não escreveu nada sobre o 13º, mas ele afirmou. Qual é o Bolsonaro que nós vamos confiar, João? Eu penso que não tem um plano capaz de desenvolver o nosso país se não pensar no pobre, se não pensar na pequena empresa, se não pensar no pequeno produtor. Nós temos que olhar com olhos muito carinhosos para o nosso povo, criar oportunidade. O jovem precisa de oportunidade, o jovem não precisa de favores, e o governo está aí para oportunizar. Nós colocamos milhares de pessoas pobres numa universidade. Nós possibilitamos que as pessoas adquirissem conhecimento, né? Que maravilha tu veja, uma pessoa que sai lá da periferia se tornar um médico, se tornar um advogado. Isso é muito bonito, é isso que o PT tem feito historicamente e que nós vamos continuar fazendo. Vamos para o encerramento da nossa conversa, da nossa prosa, do nosso bate-papo, agradecendo esses convidados. E vou largar aqui alguns temas para que os senhores escolham como quiserem para fazer os seus argumentos e se despedir dizendo por que deve ser votado em Bolsonaro e por que se deve votar em Fernando Haddad. Os temas são os seguintes, não é por sorteio, por nada, está aqui transparente. Eu vou falar dos temas. Pode ser pela minha direita, como a gente começou, e depois com o Antônio Bueno. Escolham os temas, pode ser o mesmo para cada um, se quiser. Fake news, ditadura militar, crise econômica, STF. Bom, então mais uma vez agradecer ao João, ao Bueno, à equipe do Expresso Ilustrado, aos telespectadores, aos leitores do Expresso, aos leitores do Nova Pauta, e não precisa reafirmar do prazer que eu tive hoje de estar com o Bueno aqui para nós fazermos esse pequeno debate. É o fake news. Infelizmente as redes sociais avançaram muito, todo mundo tem celular, tem WhatsApp, Facebook, Instagram, e as pessoas do mal usam tudo isso para desvirtuar. Isso nas campanhas municipais aconteceu, e agora, cada ano que passa, a tecnologia aumenta, o alcance aumenta, e as pessoas estão fazendo tudo isso. Isso faz com que sejam distorcidas. Eu gostaria de deixar bem claro e registrado a minha avaliação a respeito da candidatura de Jair Bolsonaro.
O Jair Bolsonaro vem como um verdadeiro estatista, como um homem da família, como um homem de bem, um homem que vai terminar com a corrupção nesse país, um homem que vai trazer grandes avanços para o Brasil, vai cuidar dos mais pobres, vai investir no assistencialismo que é necessário também e tem um projeto para tirar as pessoas do subemprego e dar emprego formal. Eu acredito nesse homem, eu tenho esperança no Brasil e espero que as pessoas de bem, que as pessoas avaliem muito bem as notícias que chegam para não criar o Bolsonaro um verdadeiro filão. Muito pelo contrário. E o Bolsonaro, para mim, deixa muito claro em cada interpelação que ele faz aos companheiros, alguém que realmente se porta diferente do que pensa, né? O Bolsonaro e a equipe maravilhosa que ele está construindo para comandar esse país, que um homem só não vai tirar o Brasil da crise. São várias pessoas. E os ministros que o Bolsonaro, alguns já anunciou, são pessoas do maior respeito e da maior qualidade para tirar o Brasil da crise. Bolsonaro 17. Muito obrigado. Antônio Bueno, entre os temas e a sua despedida, fake news, ditadura militar, crise brasileira da economia e STF. Bom, eu também quero agradecer a ti, agradecer a Sandra, agradecer a equipe aqui que está conosco, agradecer os internautas, agradecer o Guilherme, o qual eu tenho a alegria de há muito tempo vir debatendo e externar uma preocupação enorme, né? Decisões do futuro de uma nação em cima de mentiras é extremamente preocupante. Em cima de mentiras porque a sociedade não teve a oportunidade de ouvir o candidato. O candidato foge do debate todo dia. E o debate era necessário. É necessário que ele venha esclarecer todas essas divergências de pensamento, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Era necessária a presença dele. Ele foge do debate porque ele não tem argumento. Eu até provoco as pessoas, olhem o plano de governo dele. É uma piada o plano de governo dele. E nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Nós defendemos a democracia, nós entendemos que cada pessoa precisa do espaço. Infelizmente o nosso adversário acena de forma pontual com várias possibilidades de ditadura. Tu sabe disso e tu já sofreu um aceno disso, né? Porque nós queremos a liberdade de pensamento. Isso é necessário, o nosso país precisa disso. Me preocupa muito, João, quando nós passamos a ser visto de uma outra maneira pela mídia internacional. E a mídia de 21 países ataca como um grande erro da sociedade brasileira se vir aprovar o nome do Bolsonaro. Muito importante que nós tenhamos um bom relacionamento com o mundo, porque esse bom relacionamento vai abrir portas para os nossos produtos. E é necessário para combater a crise, novamente afirmando, João, que o dinheiro desça, o dinheiro precisa descer, o dinheiro precisa fomentar. Nós temos que ter Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, estimulando a produção e fazendo que o produtor ganhe dinheiro. Me entristece muito, João, quando eu vejo empresários defendendo esse modelo que está aí. E queria concluir agradecendo a vocês e dizer, para o Brasil continuar se desenvolvendo, para o Brasil recuperar o espaço, é Haddad 13 Partidos Trabalhadores. Muito obrigado, queridos amigos, obrigado Antônio Bueno, obrigado Guilherme, foi muito proveitoso este momento, este encontro, obrigado à equipe do Canal Expresso. E você sabe, aqui o clima às vezes é caloroso, às vezes é mais ameno e nós estamos aqui fazendo aquilo que você precisa, que é a comunicação imparcial, limpa, transparente e tudo com muito carinho. Se inscreva no nosso canal. Obrigado Nicola Veículos, também Virtual Móveis, obrigado Caio Jana Fotografias e Filmagens. Obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.